This computer aqui. Tá, muito bem, então vamos dar início à nossa aula. Por que isso, pessoal? Eu democraticamente acolhi a sugestão de vocês decorrente da reiteração de perguntas a propósito da exceção de presecutividade que carinhosamente, né, quem me acompanha por aqui, eu chamo de princesinha da defesa, uma vez que realmente ela encanta todos nós da execução fiscal, porque é um expediente, um instrumento de defesa em franco desenvolvimento. Boa noite, salve, salve, Fábio. Fábio, aluno lá do TAR, tá acostumado já, né, com a minha saudação. E o que acontece? Eu abri uma caixinha essa semana passada nós não tivemos aula, por quanto participei de uma live muito interessante sobre a liquidação antecipada do seguro-garantia e da fiança bancária, também está disponível lá no canal. Então não tivemos aula e para essa semana eu percebi um agito, assim, uma frequência bastante interessante das questões da exceção de presecutividade nas caixinhas de perguntas. Tem algumas pendentes ainda, eu vou responder ainda hoje para vocês. E aí, então, eu resolvi fazer uma listinha, sempre recomendo, né, a gente, para organizar as ideias, ter isso tudo bem sedimentado. Eu organizei aqui uma listinha de 10 tópicos fundamentais, 10 tópicos, vou fazer o número certo aqui, 10 tópicos fundamentais sobre exceção de presecutividade que você não pode desconhecer, não pode desprezar, porque são modelares do próprio funcionamento desse instituto, da nossa princesinha da defesa, a exceção de pré-executividade. Então, esta é uma aula de rapidinho, em 30 minutos, a gente consegue dar uma passada bastante interessante nesses assuntos. Fica comigo e, no final, tem uma surpresa, tem um bônus, tem uma dica essencial a propósito da exceção de pré-executividade, que também vocês chamam de EPE. Muito bem, primeiro de tudo, do que se trata, afinal de contas, a EPE, Thiago? O que é muito fácil vocês terem em mente, a EPE é uma simples petição. Estou seguindo um roteirinho, vou mandar por e-mail para vocês. Quem está inscrito na minha lista, não é, de e-mail lá, onde eu compartilho material didático, roteiro da aula, vai ter lá anotações a propósito disso. Então, primeiro de tudo, no meu roteiro que você vai receber, quem está inscrito, tem o link lá nos destaques para receber o material didático. A EPE é uma simples petição. E eu disse que facilita por demais a nossa vida, porque basta, em se tratando da EPE, e eu estava pensando agora há pouco, lá na faculdade a gente pensa, a gente estuda a instrumentalidade das formas. Basta termos uma petição em que o executado, qualificado, né? A gente nem sabe o que é qualificação, né? Mas é a nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio, residência, CPF, CNPJ, né? Dado de qualificação, vem apresentar em face da exequente fulana de tal. Aqui, no caso, muitas vezes é a Fazenda Nacional. Vem apresentar exceção de pré-executividade em razão de que o débito, e aí segue o baile, conforme a gente vai trazer algumas situações modelares de uso da EPE. Então, é uma simples petição. Em uma folhinha, o executado pode, em uma página agora no nosso processo eletrônico, ele pode preparar uma EPE bastante potente. E, às vezes, menos é mais. Menos alegações, de uma forma mais sucinta e qualificada, digamos assim, bem pensada, jogando com as regras do jogo e direto, né? Chutando na bola, não na canela, não com o propósito de embaraçar a execução, de tumultuar o funcionamento da execução, mas sim de construir o melhor resultado possível na execução, que é de interesse de todos, é interesse do judiciário, não é diferente com o exequente que está ligado à legalidade. Então, é uma simples petição, pode ser preparada de uma forma muito expedita, desde que se manejem os argumentos adequados àquela situação. Segunda característica essencial da EPE. A primeira é uma simples petição. Esta petição, ela dispensa a garantia da execução fiscal, ou seja, ela é incondicionada. É diferente dos embargos
opostos, eventualmente, contra a execução fiscal, que demandam, né, o pressuposto da garantia do juízo, muito embora o STJ está num processo de construção da jurisprudência nos últimos anos a este respeito. Os alunos do TAR têm material a este respeito, mas o STJ está construindo ainda um entendimento, né, um pensamento ainda por vezes oscilante, mas o que nós temos hoje, o que está posto é a exigência legal contida lá no artigo 16 da nossa Lei de Execuções de garantia, que pode ser penhora de bens próprios de terceiro, pode ser depósito, pode ser seguro-garantia, pode ser fiança bancária. Essas são as modalidades que a nossa Lei de Execuções prevê para a garantia da execução. Isso tudo é um condicionante para a oposição de embargos contra a execução fiscal e, além da previsão legal da nossa Lei de Execuções, nós temos repetitivo do STJ também assentando que a garantia continua sendo um pressuposto indispensável na execução fiscal, porquanto nós temos previsão em lei especial, certo? LEF é uma lei especial que não é derrogada, não é afastada, não é abalada, não é, enfim, superada pela previsão legal geral do CPC. Portanto, é muito importante ter a EPE na carta, uma carta na manga, uma EPE, porquanto ela dispensa garantia para o seu manejo, sua apresentação, a sua atravessar, né, a EPE na execução fiscal. Uma simples petição independe de garantia e pode ser oposta na execução fiscal. Dica número 3, dica essencial, característica essencial da exceção de presecutividade é a viabilidade já sedimentada, concretizada, não se discute a este respeito, a viabilidade da exceção de presecutividade na execução fiscal, ainda que nós não tenhamos base legal viabilizando a EPE. Uma vez que, ao longo de muitos anos, né, a jurisprudência deglutindo a propósito do princípio da concentração da defesa, que é peculiar na execução fiscal, uma vez que a defesa deve, no modelo da nossa Lei de Execuções, deve ser concentrada na petição inicial de embargos à execução, uma vez garantida a própria execução. Nós temos este princípio próprio da execução, concentração da defesa, e este princípio foi sendo trabalhado pela jurisprudência e também pelo STJ, a ponto de hoje nós termos entendimento sedimentado, súmula 393 do STJ, no sentido de que é, sim, admissível a exceção de presecutividade na execução fiscal. Então, desconsiderem aquelas fundamentações, discute se pode, excepcionalmente. Que excepcionalmente o quê? É regra, não é excepcional na execução fiscal. Não se admite excepcionalmente, não, se admite como regra. É regra na execução fiscal acolhermos, ao menos, a viabilidade, né, da EPE na execução fiscal. Súmula 393 do STJ concretizou esse, digamos, primeiro movimento, né, da construção da jurisprudência daquele tribunal, né, discutindo a propósito da especialidade da nossa lei de execuções, discutindo a propósito do princípio da concentração da defesa, concretizou que sim, é possível a EPE na execução fiscal, mesmo sem base legal. Além disso, dica número 4, é possível, na exceção de presecutividade, fundamentalmente pela súmula 393, 3 matérias indispensáveis na execução fiscal. São aquelas matérias conhecíveis de ofício. Nós vamos lembrar pressupostos processuais, né, elementos com relação ao título executivo, invalidades formais constatáveis de plano na inicial ou no título executivo, condições da ação, segunda matéria própria aqui
para a exceção de pré-executividade. Condições da ação, será que tem alguma causa suspensiva da exigibilidade? Esses dias passou por mim um precedente do STJ, ou era do nosso tribunal? Acho que era do nosso tribunal, dizendo que havia uma causa suspensiva da exigibilidade daquele crédito tributário que foi posto em execução fiscal, não havia sido percebido isso pelo exequente, deveria, mas não foi percebido isso, deu causa a uma execução sem a condição, né, da exigibilidade. Aquele crédito não podia ser exigido. Acontece, às vezes, o contribuinte ter garantido antecipadamente aquele crédito, né, por um depósito, alguma coisa desse tipo, ter obtido uma liminar em mandado de segurança, em procedimento comum ordinário, suspendendo uma ordem específica, suspendendo a exigibilidade. Isso opera contra o credor e deveria ele ter prevenido esta execução infrutífera, deu causa à execução e, portanto, naquele precedente foi condenado em honorários, porquanto a EPE demonstrou aquilo que o credor podia ter percebido, né, prevenido uma execução indevida, improcedente, né, descabida, porquanto faltava a exigibilidade do crédito. Bom, então, pressupostos processuais, condições da ação, outras causas extintivas do crédito. Terceiro aspecto, vamos recordar decadência, mas o mais importante, seguramente, no nosso cotidiano das execuções é a prescrição. Então, naquele modelo teórico, nós estamos idealizando aqui o executado qualificado vem perante este juízo opor exceção de pré-executividade em face do nosso exequente aqui, qualquer que seja, né? Porquanto está extinto o crédito tributário em face da ocorrência da prescrição, manifestada em virtude do transcurso do prazo de mais de 5 anos contados do vencimento até o ajuizamento da execução, tudo de acordo com o entendimento do STJ. Gente, basta 2 parágrafos, numa paginazinha, já estaria suficientemente redigida uma exceção de presente. Nem tinha, assim, escrito aqui previamente no nosso roteiro. Mas você já tem agora um modelo teórico tão prática que é a exceção de presecutividade. Por isso que eu chamo de princesinha da defesa, está sempre presente no nosso cotidiano. Porquanto é uma simples petição, sem garantia, mesmo sem base legal, é possível e admissível na execução fiscal para sustentação dessas invalidades formais do título executivo, condições da ação, pressupostos processuais e também lá a propósito da execuibilidade do crédito, se tem causa de suspensão da exigibilidade, coisas desse tipo, tá bem? Vamos adiante. Essa exceção havia renegociado o título. Ficou cortado, Edna, aqui o trechinho da pergunta. Mas seguimos nas nossas características essenciais da exceção de pré-executividade. Mas, súmula 393, agora é a quinta característica, é a impossibilidade de dilação probatória, impossibilidade de dilação probatória. Eu não posso, na exceção de pré-executividade, buscar produzir uma prova que não existe ainda. Eu não posso, na exceção de pré-executividade, pretender, por exemplo, ouvir testemunhas, produzir uma perícia que eventualmente seja indispensável para demonstrar que aquele crédito está de alguma forma prejudicado, tem algum erro substancial na formulação daquele crédito. Coisas, provas, elementos que não existem precisam ser produzidos mediante contraditório, certo? Então, a impossibilidade de dilação probatória é uma característica essencial da EPE, uma vez que é o que o STJ fixou na súmula 393. Em tese, a gente poderia discutir esses limites, uma vez que a gente cansa de fazer perícia na execução fiscal. Recebemos, volta e meia, a necessidade de fazer uma perícia para avaliar um determinado bem penhorado, certo? É uma situação modelar para perícia, não em embargos, não em ordinária, não em outro procedimento conexo com a execução, mas nos autos da execução fiscal. Então,
se tem esse dogma, não podemos, pelo amor de Deus, produzir prova na execução fiscal, nos autos da execução fiscal. E o princípio do resultado, se diz então que a execução é uma via estreita que se destina unicamente à liquidação do crédito daquele determinado exequente, não se permitindo, né, discussões paralelas com relação a este crédito, e daí que nós assentamos esta regra, né, da impossibilidade da dilação probatória. Mas temos algumas válvulas de escape construídas pela própria jurisprudência do STJ com relação, por exemplo, olha, eu não tenho esse documento aqui agora, mas daqui a um ano posso ter obtido esse documento. Ou esse documento está de posse de terceiro, ou eu vou complementar, em virtude de alguma dificuldade, essa documentação daqui a pouco, em seguida. Bom, eu posso complementar a documentação, tudo de acordo com o STJ. Fiquei muito satisfeito quando saiu esse precedente de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Não tenho ele anotado aqui, mas eu vou deixar para vocês, que ele é muito bacana e que eu sempre fiz isso, sempre permiti a complementação da dilação probatória, melhor dizendo, a complementação da documentação, melhor dizendo, reformulando. Eu li uma coisa e me confundi aqui. E aí, então, o STJ assentou que é, sim, possível nós complementarmos, e isso não é dilação probatória indevida, uma vez que dilação probatória é aquela produção de uma prova que não existe ainda. Bom, a gente vai se socorrer das documentações que já estão disponíveis, ou o executado tem com ele, ou o juízo tem com ele, ou o exequente vai juntar alguma coisa que vai nos permitir conhecer da exceção de pré-executividade. Tudo o que já foi documentado, um termo de audiência, um auto de avaliação, alguma outra situação aqui, um relatório do síndico, uma sentença de outro processo, né? Coisas desse tipo que já analisaram outras oitivas, outras provas. Essa documentação pode ser acostada na EPE e não é dilação probatória indevida, uma vez que tudo já está documentado e pode ser apresentado de plano, tá bem? Além disso, então, é uma simples petição sem garantia, viável na execução, para discussão, né, das matérias conhecíveis de ofício, matérias de ordem pública, e impossível dilação probatória. Sexta característica, ausência de prazo ou algum momento próprio para a oposição da EPE. Nós não temos uma base legal na execução fiscal fixando a viabilidade, além da súmula do STJ, e tampouco temos um prazo para o manejo da exceção de pré-executividade. Daí que ela pode ser manifestada assim que possível por parte do executado, ou quando ele obtiver a documentação que, porventura, sustente as suas alegações, certo? Ou mais adiante, por ser da sua conveniência, está estruturando uma determinada alternativa negociada com o exequente, um parcelamento. No futuro, ele pode se valer da exceção de pré-executividade sem prejuízo, uma vez que não há preclusão, a lei não traz uma preclusão para a oposição da exceção de pré-executividade. Tá bem? Sétima característica essencial a propósito da exceção de pré-executividade. Nós não temos, isso aqui é regra também, nós não temos efeito suspensivo através da EPE. A EPE não tem efeito suspensivo. Tiago, o que isso significa? Vamos dar um exemplo prático que talvez você eventualmente já tenha até enfrentado no seu cotidiano. Mandado de penhora na rua. O oficial de justiça está com seu mandado de penhora para, né, buscar bens do nosso executado. O executado, por sua vez, vem e atravessa uma EPE na execução fiscal. Como eu disse, uma simples petição, independentemente da garantia, não precisa aguardar a perfectibilização daquela penhora. Bom, e aí, então, ele espera suspender a concretização, né, a realização das diligências
pelo oficial de justiça e a perfectibilização de uma determinada penhora, por exemplo, um veículo, um maquinário, um imóvel que não seja empenhorável, coisas desta ordem. Ele espera isso, ele pretende impedir a concretização da constrição. Ficou meio rimado, né? Mas tudo bem, vocês entenderam. No entanto, a EPE não possui efeito suspensivo, entendimento pacífico, tranquilo, né, inatacável da jurisprudência. A gente não pode pretender na EPE efeito suspensivo. O juízo pode, em algumas circunstâncias, se convencendo da solidez dos argumentos da EPE, requerer a devolução do mandado a fim de prevenir prejuízo. Isso com base num poder geral de cautela, mas não há, de forma íncita, na EPE, efeito suspensivo sobre a execução, aquele efeito suspensivo que a gente permite através dos embargos a serem opostos contra a execução fiscal. Além disso, além da inexistência de efeito suspensivo, a EPE não interrompe e não suspende outros prazos prescricionais. Vamos imaginar, prescricionais não, né? Processuais. A oposição da EPE não interrompe e não suspende prazos processuais. Está escrito processuais ali, prescricionais. Bom, o que acontece, pessoal? Em algumas circunstâncias, a parte está com prazo para embargo de declaração. Está com prazo para agravo. Então, se tem prazo para embargo de declaração, tem prazo para agravo também. Né? Tem prazo, em algumas circunstâncias, para embargar, certo? Ele tem algumas oportunidades, né, em face de uma determinada decisão. Pode ser um bloqueio de valores, né, uma decisão de redirecionamento, uma ordem de penhora de um determinado bem. E aí ele, olha, aqui tem uma impenhorabilidade, aqui tem uma causa que impede o redirecionamento, por exemplo, tema 981 do STJ. Ou aqui tem, em face do recebimento daquela inicial da execução, prescrição. Não, o juiz não viu que tem prescrição. Eu vou alegar, podia ter visto, eu vou alegar. E agora, o que ele faz? Bom, ele precisa pensar o que é mais estratégico para ele. Por quê? Não tem interrupção de prazo para declaratórios, para agravo de instrumento, né, para embargos contra a execução fiscal. Tem um caso que o juiz suspendeu a execução até o julgamento de pé. Sim, o juiz pode, né, de forma... Isso faz parte do poder jurisdicional, né, aquele poder geral de cautela, ele pode, como eu disse, resolver aguardar, né, o julgamento da EPE, porque se percebe naquela... faz um juízo de prognóstico, assim, né? Aquela EPE tem um virtual acolhimento. E aí, então, ele resolve suspender para evitar, em face daquele coexecutado, por exemplo, em face daquele coexecutado, prevenir uma medida por demais gravosa. Está correto, isso eventualmente pode acontecer. Boa a sua observação, Fábio. Mas os outros prazos processuais ficam correndo. Pense bem, então. Faz parte, né, do julgamento. O juiz, ou melhor dizendo, o advogado é o primeiro juiz da causa. Realmente, o primeiro juiz da causa ele tem que avaliar qual é a estratégia mais construtiva. Será que ele vai insistir num agravo de instrumento? Será que ele vai opor embargos contra a execução? Será que ele vai entrar com declaratórios ou uma EPE? Fábio, depois eu vou 5422. Eu vou anotar esse número dessa ADIM, que a gente não sabe todos os números de ADIM, né? Vou colocar aqui, 5422. Eu vou dar uma olhada depois o que diz lá. Obrigado, Fábio. O Fábio estava junto com a gente ontem na aula, lá do TAR. Bom, que mais? Sétimo, inexistência de prazo de efeito suspensivo. Oitavo, a não interrupção dos demais prazos processuais. Dica número 9, dica essencial, chegando perto do teto aqui da meia hora. A possibilidade de arguição da impenhorabilidade de imóvel através da EPE, certo? A jurisprudência tem acolhido, é possível esse tipo de alegação, por exemplo,
aspecto fático, ele pode trazer certidões, pode trazer a desgraça nunca vem sozinho, como eu sempre digo, né? Tem reiteração de execuções, ele pode ter tido o reconhecimento, né, e embargos, ou embargos de terceiros, se for o caso, né, em outros processos, reconhecendo que aquele determinado imóvel é impenhorável e isso ele pode buscar ser mais uma vez reconhecido naquela determinada execução. Claro, ele pode trazer provas documentais, né, faturas de consumo, rendimentos de pensão alimentícia, com certeza. É uma das causas, a ADI 5422 trata da não incidência de IR sobre rendimentos de pensão alimentícia, é a observação do Fábio, é uma causa que pode macular o mérito do próprio crédito, certo? Ainda está em desenvolvimento, assim, fazendo um adendo aqui, ainda está em desenvolvimento na jurisprudência a possibilidade de nós ingressarmos no âmago do próprio crédito, discutir o mérito do próprio crédito na exceção de pré-executividade. Os achados jurisprudenciais que nós temos até o momento são refratários a isso. Nós não poderíamos, né, usar um termo que o nosso tribunal muitas vezes usa, é rescindir o título, refazer o crédito, refazer o lançamento através da exceção de pré-executividade. Fechado este parênteses, a impenhorabilidade do imóvel que serve de residência do devedor para o devedor e sua família pode ser arguída na exceção de pré-executividade, o que nos faz lembrar que a EPE, vou contar só para vocês, tá? Isso aqui geralmente eu ensino com detalhe para os meus alunos, mas eu vou contar para vocês. A jurisprudência, ela é, digamos assim, vacilante, né? Ela não é muito audaz. Na afirmativa, prestem bem atenção, isso aqui é só para vocês. A jurisprudência não é, assim, muito segura desta afirmação, mas nós temos uma certeza de que a EPE não serve apenas para aquelas matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Tá? O STJ tem lá a súmula 393 que as matérias conhecíveis de ofício e que, condicionante, não demandem dilação probatória são as matérias próprias para a EPE. Tá bem? Esse é o padrão da jurisprudência. E aí, vocês vão lembrar que o pagamento não é uma matéria conhecível de ofício. O juiz não tem como adivinhar o pagamento. Ele tem o quê? A inicial da execução, seguida da CDA. Ele vai analisar os atos que aconteceram posteriormente. Eventualmente tem uma prescrição intercorrente na execução. Isso já está documentado na própria execução. Estou pensando numa execução física, não sou do tempo da execução física agora, é tudo na tela. Mas já está tudo lá, né, plasmado no processo eletrônico ou mesmo em autos físicos. Bom, é o que ele está olhando ali, gente, é o que já está ali à disposição. E se o executado pagou o débito, o exequente não percebeu, não se deu conta, não imputou, enfim, algum desencontro de informações, uma desatualização na consulta à existência e suficiência daquele crédito tributário. E aí o executado, não, tá aqui, ó, tá pago o crédito. Tá aqui a guia DARF no valor e código e data corretamente recolhida. Gente, pagamento é matéria de fato. O executado não tem como perceber, o juiz não tem como perceber isso. Né? O exequente muitas vezes não comprova, não alega, não traz, não noticia, não pede extinção pelo pagamento. O executado vai alegar matéria de fato. O pagamento é matéria de fato. É induvidoso que é possível alegar, através de simples petição, o pagamento, ou seja, matéria de fato. Tá bem? Então, anotem isso, porque, como eu disse lá no início, a EP é um assunto ainda em desenvolvimento, está
sendo construído, eu estou preparando para o ano que vem, talvez consiga até o final do ano, mas acho que vai ficar para o ano que vem, um livro só sobre EPE em matéria tributária, por quanto nós temos assim vários julgados, várias nuances, né, vários elementos que desafiam o senso comum que a gente aprende, né, sobre a exceção de pré-executividade. Vocês vão ficar sabendo assim que eu terminar. Última dica, dica essencial sobre a exceção de pré-executividade. Gente, o que se decide na exceção de pré-executividade faz coisa julgada, tá bem? Vamos pensar o seguinte, tem prescrição, a parte alega, o juiz reconhece, tem coisa julgada através da sentença que reconhece a prescrição, tá certo? Tem uma preclusão a impedir a renovação, né, da cobrança deste crédito, cuja prescrição foi proclamada, né, pronunciada, para dar um termo mais erudito, pronunciada de forma incidental numa sentença de prescrição intercorrente. Vai ter que entrar com uma rescisória, se tiver prazo para isso e causa suficiente para essa discussão em rescisório. E o que acontece? A gente precisa respeitar o que foi decidido naquela execução diante daquela determinada exceção de pré-executividade. Ou seja, não pode renovar simplesmente a mesma alegação com base nas mesmas provas, com base nos mesmos fatos, né? Reiterar uma determinada alegação. Vamos dar um exemplo de novo da prescrição intercorrente. Não é possível, porque nós temos já uma decisão vigorante, uma preclusão a este respeito, certo? Agora, dica bônus. Aí a gente encerrou, passou 2 minutinhos, mas dei as 10 dicas essenciais, elementos fundamentais da exceção de pré-executividade. Mas a dica bônus que eu vou deixar para vocês, a dica bônus tem a ver com esta característica número 10, que é da formação de coisa julgada através da exceção de pré-executividade. Nós podemos, dica bônus, vou contar só para vocês, nós podemos ter mais de uma EPE na mesma execução fiscal. Isso aqui é dica de quem vive exatamente a rotina das execuções e das exceções de pré-executividade. Por quê? Nós podemos ter um novo pedido com uma nova causa de pedir. Foi requerido lá o pagamento. Não, agora eu quero a prescrição. Não, agora eu quero a suspensão da exigibilidade. Não, agora eu quero uma impenhorabilidade. Causas de pedir diferentes, totalmente diferentes, que inclusive podem se manifestar no curso, né, da execução de forma em momentos diferentes. Nós podemos ter uma alegação de pagamento. Não, essas guias não dizem respeito a esse crédito. Ah, não, então tudo bem, então deixa seguir a execução. E aí tem prescrição. Olha, tem prescrição aqui, doutor? Não tem porque não passou mais de 5 anos ou 6 anos, conforme pensa o STJ em matéria tributária, desde a ciência do credor da primeira medida infrutífera para a localização de bens. E aí depois o credor quer, não, está frustrado essa execução, quero redirecionamento. E aí vem lá o coexecutado agora, olha, eu não posso ser corresponsabilizado por esse crédito, uma vez que em 1978 eu saí dessa sociedade e o exequente não se deu conta disso, certo? Então, a gente pode ter uma reiteração de exceções de pré-executividade com base em alegações, com base em causas de pedido, com base, inclusive, em pedidos diferentes. Eu posso pedir a extinção, depois eu posso pedir a suspensão, né? Posso pedir a exclusão de um determinado crédito, uma parcela, ou a exclusão de um suposto coexecutado, um codevedor, que é coexecutado, um suposto codevedor. Tudo isso são causas de pedir e pedidos diferentes que podem ser manifestados em momentos diversos na nossa execução fiscal. Então, é sim possível a reiteração de exceções de pré-executividade respeitada a coisa julgada, formada eventualmente numa análise de um pedido, alguma causa de pedido que já foi
definitivamente apreciada através, né, da exceção de pré-executividade. Tá bem? Encerramos as nossas 10 características essenciais com esta dica bônus. Então, 11 características fundamentais da exceção de pré-executividade. A aula fica disponível para vocês tanto aqui, vou encerrando a nossa gravação,